não é a de Cristo. Deu para entender? Eles usam muitos argumentos para persuadir os que não conhecem a verdade. Usa esses textos, é um dos textos que fala de predestinação, que eles usam para tentar justificar. Olha aqui, Deus predestinou, mas Deus não está aqui dizendo que predestinou um para o céu e para o inferno. O indivíduo particular. Porque a doutrina da predestinação fatalista, ela ensina isso às pessoas. Não se preocupe, você é um escolhido. Quem é escolhido não tem mais o que fazer. Quem foi escolhido para o céu, não adianta fazer mais nada, já foi escolhido para o céu. Quem foi escolhido para o inferno, não adianta fazer mais nada, já foi escolhido para o inferno. Ei, escuta uma coisa. É isso que eu quero ensinar você aqui. Esse é o meu trabalho, pela vocação que Deus me deu para a obra do reino de Deus. A predestinação de Deus para o homem ao céu é em Cristo. Não é no indivíduo particular. Não é que Deus apontou assim, dizendo, você vai para o céu. E apontou para o outro, dizendo, você vai para o inferno. Deus estabeleceu para o homem o meio para ele ir para o céu. Todo aquele. Observe que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele. Isso fala do indivíduo. Todo aquele é o indivíduo que nele crê. A condição para esse indivíduo receber essa salvação é crendo nele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, é para toda a humanidade. Agora, a condição é para que todo aquele indivíduo que crê em Jesus seja salvo e não pereça. Deu para entender? Deu para aprender? Será que você está recebendo essa instrução dentro da sua igreja? Será que o teu pastor está tendo o cuidado, está tendo o compromisso de te passar o ensino da palavra como ela nos ensina? Então observe. Toda a humanidade está julgada e condenada por causa do seu pecado. Não é que Deus condenou para o céu e para o inferno. Todo ser humano, ele é réu, merecedor do inferno. Não é que Deus escolheu um para o céu e para o inferno. Todos estão condenados ao inferno. Por quê? É o que diz a palavra de Deus lá em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, meu irmão. Todos são pecadores. E todos afastaram-se da graça, da presença de Deus. O pecado leva o homem a afastar-se. A morte fala de afastamento. Essa é a morte espiritual. O homem hoje nesta vida está afastado de Deus. Aí depois ele vai sofrer a morte eterna, que é o afastamento eterno. A condenação eterna. É outro assunto que você precisa aprender sobre as 3 mortes que a Bíblia fala. Tá bom? Você precisa aprender sobre a morte espiritual, que foi a primeira lá no Éden. Quando o homem pecou, afastou-se de Deus. O homem está quebrada a relação com Deus. O homem está afastado de Deus. O homem está perdido de Deus neste mundo de entendimento. Essa foi a primeira morte, quando Deus disse, se comer morrerás. Adão comeu e morreu. Não foi fisicamente. A morte ali foi a separação. E o homem foi separado da presença de Deus. Perdeu a comunhão com Deus ali. Depois veio a sentença que Deus aplicou no homem da morte física. O homem foi criado para viver eternamente neste mundo aqui. Mas, com o pecado, ele recebeu a sentença da morte física. A separação do homem deste mundo aqui. Aonde a matéria desce à terra, de onde veio, e o espírito parte para Deus consciente, lúcido e sóbrio. É a morte física. Esta é a morte física. E vem a segunda morte espiritual. Mas, irmão, não é a segunda morte, não a física, não. A morte física é uma morte neste mundo aqui. E a morte com Deus é 2. A morte espiritual, o homem está afastado de Deus, da comunhão. E depois que ele morre fisicamente e parte para a eternidade sem crer em Jesus, ele vai sofrer o dano da segunda morte, que refere-se ao juízo eterno. Que é isso? A separação eterna entre a criatura com o seu Criador. Porque hoje o homem está morto espiritualmente, mas ele, enquanto está aqui neste mundo, ele pode reconciliar-se. Porque essa foi a esperança que Deus deu ao homem através de Jesus. Se ele crê em Jesus, ele é reconciliado. É o que diz a palavra de Deus
Lá na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Dá uma lidinha lá. Fala sobre isso aí. Que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Através de Cristo, nós somos justificados de nossa culpa e pecado e temos a reconciliação com Deus para a salvação, não sofrendo a punição do pecado. É muito bom a gente ser instruído sobre esses assuntos espirituais. A igreja precisa aprender isso. Não é passar 2 horas ouvindo o profeta dizendo que Deus vai dar bênção, que Deus mandou entregar recado, que Deus mandou entregar vitória, que Deus mandou entregar prosperidade. A igreja está perdendo tempo, os irmãos estão deixando de se edificar. A igreja está deixando de crescer, de se fortalecer, de estar firmada, preparada, com uma estatura perfeita em Cristo, para poder estar firme diante de qualquer situação deste mundo e aguardando a esperança, se alegrando nela, para suportar toda a tribulação, tendo paciência, enquanto aqui estiver nesse mundo, se alegrando com a esperança da vida eterna. A igreja precisa ser instruída com isso. E eu digo com toda certeza, 99% hoje das igrejas locais de culto, onde o povo se aglomera, não estão sendo instruídos com essa doutrina. Não estão recebendo a doutrina de Cristo, o ensinamento que edifica a vida do cristão, que dá entendimento e crescimento ao cristão. O que estão recebendo é movimento de oba-oba, de profeta, de visão, de revelação, de tanta coisa dentro das igrejas. Está faltando o povo receber o ensino, o alimento sólido que vai edificar a tua vida no conhecimento. Vida com Deus é questão de entendimento, conhecimento. Não é questão de movimento, de emocionalismo, de sobrenatural. Vida com Deus não é isso. Então você entendeu? Fala disso, a morte física e espiritual, a primeira e a segunda. A primeira morte que o homem recebeu foi a espiritual lá no Éden. Depois o homem morre, que não é a segunda. Depois o homem morre fisicamente, que é a separação entre a alma e o corpo. O ser real, espiritual, que habita na bainha, que é o corpo, a morada da alma neste mundo aqui. A morte é a separação. A palavra morte no grego refere-se à separação. É o que diz lá em Isaías 59, 2. As vossas iniquidades, os vossos pecados, faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, e a segunda morte que todos vão receber, que não creram em Jesus, é a segunda morte, que é o dia do juízo eterno, para o homem receber o cumprimento de estar na eternidade sem Deus. A condenação, que é a separação eterna. Esse será no dia do juízo. Aqueles que morreram sem Cristo vão voltar, ressuscitarão os corpos para que suas almas, seus espíritos, habitando nesses corpos, partam para a eternidade sem Deus, onde vão viver eternamente, sem a presença de Deus, sofrendo a ira e não o amor de Deus. Outro assunto que seria bom que você fosse instruído por ele, para conhecer sobre a vida eterna e a morte eterna. Então, a palavra de Deus fala de morte. Então, todos os homens pecaram. A condenação veio para todos os homens. Não foi para um grupo de escolhido e outro grupo de levados para o inferno e um para o céu. Essa doutrina da predestinação fatalista ensina isso às pessoas. Então, como todos foram julgados e condenados por causa do pecado, é o que diz lá em Romanos 5,12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, a condenação, e a morte e a condenação passou para todos os homens. Por quê? Porque todos são merecedores da condenação, porque todos pecaram. Não tem esse negócio de dizer, não, a culpa é de Adão, a culpa é de cada um. O homem é responsável por si. Você não vai para o céu por causa do meu pecado. Aliás, você não vai para o inferno por causa do meu pecado. O homem não vai para o inferno por causa do pecado do outro. O homem vai para o inferno por causa do seu pecado. Deus não tomará o pecado de ninguém por causa do outro. Cada um de nós dará conta de si a Deus. Eu não vou dar conta do outro a Deus. Eu vou dar conta de mim. Eu sou responsável por mim. Meu destino eterno, a responsabilidade é minha, dependendo das minhas escolhas e atitudes de vida, enquanto eu estiver aqui neste mundo.
Entendeu como é sério essa situação? Então, esse negócio da predestinação fatalista, irmão, sai fora disso. Vai perseverar numa vida com Deus. Negando, renunciando, enquanto aqui tiver, mantendo-se firme e fiel na palavra, para não apostatar da fé. Porque só apostata da fé quem um dia teve a fé. Só perde a salvação quem um dia recebeu ela. E Jesus disse que só vai alcançar essa salvação no final, porque não é o meio que você vai ser vencedor da salvação. Não é quase perto que você vai alcançar a salvação. Você só vai alcançar a salvação no final. Deus já te deu direito a ela, mas você só vai desfrutar dela se você for com Cristo até o fim. E o final é ou com a morte ou com o arrebatamento. Tem muitos que estão aceitando Jesus agora, se convertendo, mas estão voltando. E outros estão se deixando desviar do caminho, porque estão seguindo doutrina de demônios, porque não estão sendo prudentes, estão vivendo o evangelho anátema, porque estão sendo levados por vento de doutrina, porque são meninos, não são prudentes para buscar o conhecimento e o ensinamento. Deu para entender como é importante a nossa caminhada com fé, prudência e perseverança em andar na doutrina de Cristo? Nós estamos seguindo a Cristo. Cristo nos conduz ao céu, mas nós temos que andar com Ele até o final do labor desta vida. Perseverando e se mantendo fiel à doutrina dele, caminhando e sendo prudente para não se desviar dela. Porque o diabo só tem vitória na vida do povo de Deus, derrotando esse povo, quando esse povo ignora a palavra, o conhecimento, não busca, não são prudentes. E é Deus quem diz isso. Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento e desprezaram. E Jesus disse, conheçam a verdade e sejam libertos. A causa de vocês errar é porque vocês não examinam as Escrituras. Seja prudente, meu irmão. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, tu chegarás para desfrutar da bênção de Deus na salvação. Se permanecer fiel até o fim. Não vai nessa não de que tu é um predestinado e não perde mais salvação. Jesus não ensinou isso não. Eu desafio você, teólogo, doutor, bacharel, pastor, seja qual for a igreja, o ministério, seja qual for o título, o diploma que você tiver, o anel no dedo de doutor, não importa. Me mostre aonde foi que Jesus ou os apóstolos ensinaram essa doutrina de que o homem já é salvo e não perde mais a salvação, porque ele foi escolhido de antemão para o céu e o outro para o inferno. Como eles dizem também que o outro já foi julgado para o inferno e não tem mais o que fazer. Mesmo que ele se converta a Jesus, ele não vai para o céu, porque já foi determinado para o inferno. Então, meu irmão, o sacrifício de Cristo é em vão, dentro desse contexto da doutrina da predestinação fatalista. O sacrifício de Cristo não tem nenhum resultado, nenhum valor, nenhum significado. Se Deus determinou o homem já para o céu e outro para o inferno, para que Cristo morreu? Cristo não morreu por um grupo de escolhidos. Cristo morreu por toda a humanidade. Todos os pecadores. Não foi para um grupo de salvos. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo pregou assim. Carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11. Mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Está falando de humanidade aí. Todos os homens aí é a humanidade. Toda a humanidade, não é um grupo de escolhido. Meu irmão, olha. Observa como esse pessoal é manipulado dentro dessas doutrinas anticristo. Observa como o povo fica cego e privado da verdade de Deus dentro dessas doutrinas. Porque eles estão dispostos a acreditar no que os homens ensinam dentro das religiões. Eles não são guiados pela palavra. Eles não têm a luz de Deus. Eles não olham para Jesus nem o que Jesus ensinou. Eles estão presos e cativos, dominados pelo que os homens ensinam. Chegou um irmão para mim que defende essa doutrina da predestinação fatalista. Todo dia esse irmão passa para aprender com um grupo aí, sabe? Que ensina essa doutrina. Eu digo, irmão, tu está se perdendo, viu? Nós temos que congregar, temos. Agora, num local onde tem a doutrina de Cristo, onde tem o compromisso com a palavra de Cristo. Não é dentro desses caminhos, dessas congregações, aprendendo heresia não, irmão. Esse irmão que vive dentro desse grupo aprendendo sobre isso, não sei qual é o teólogo, o doutor que está lá ensinando ele, ele chegou para mim, olha a interpretação dele em João 3,16.
Preste atenção, você vai se escandalizar, porque você, que não tem nenhum curso de teologia, você conhece o que diz João 3,16. Agora, olha o que o irmão está aprendendo lá nesses grupos secretos. Nesses grupos privados. Dentro dessas igrejas. Que tem esses líderes que manipulam o povo a crer no que eles estabelecem. E priva o povo de olhar, questionar e ter o senso crítico pela palavra. Eles não deixam. Olha o que o irmão vem para mim e diz assim. Olha a interpretação dele de João 3,16. O texto diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, Deus amou o mundo. Que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a interpretação do irmão agora. Ele disse, não, irmão, esse texto aí está falando que Deus amou aqueles que ele predestinou para a salvação. Olha, o mundo aqui são só aqueles que ele predestinou para a salvação. Meus irmãos, eu olhei para aquele irmão, tive pena, misericórdia dele, olhei assim, meu Deus, que mente obscurecida da verdade por Satanás. Que interpretação é essa que esse irmão está recebendo? Quem é o doutor, o bacharel, o pastor desse irmão? Aonde é que esse irmão está aprendendo isso?